2 milhas e meia por minuto. Tá 2 minutos. Sim, dá 2 minutos, eu digo assim, no geral. Isso, tá. Basicamente regra de 3, isso aí. 2 minutos para descer 1000 pés. Então a gente passou o Bravo Quebec 021 a 7.000. Qual a razão que a gente vai colocar para chegar cravado 6.000 no 024? 500 pés por minuto. Que a gente tem 2 minutos para descer 1000 pés. 1000 dividido por 2 dá 2. Dá 500. 2 minutos. Dá 500. 2,500. Dá 500 pés por minuto. Isso aí. Tá? Beleza. Matou a pane. Por que que a gente não cruza, por exemplo, o Bravo Quebec 021 e inicia uma descida com 500 pés por minuto sem calcular nada e vai mantendo nivelado até chegar no 024? Porque a chance de vocês vararem a altitude mínima, que é 6.000, é grande, né? Porque às vezes não está compenetrado em outras coisas. Então, o que der para evitar de chance de vocês furarem isso aí, evitem. Então, por isso, criar uma rampa constante até o próximo ponto, ou do ponto criar uma rampa com 500 pés por minuto. Também dá. Mesma coisa. Tá? Beleza, do Bravo Quebec 024 até o 026, que é o nosso FAF, tá? Tem que descer quantos pés? 700 pés. Em quantas milhas? 5 milhas. Se o nosso avião tá voando 2 milhas e meia por minuto, quanto tempo a gente vai demorar para percorrer isso aí? Não. Nosso avião tá voando 2 milhas e meia por minuto e tem que voar 5 milhas. Quantos minutos? 2 minutos para descer 700 pés. Aqui entra o exemplo mais fácil assim, para entender o que eu quis dizer. Criar uma razão constante. Se a gente tem que descer 5 milhas, dá 2 minutos para descer 700 pés, 700 dividido por 2 dá 350 pés por minuto. Tá? Então, passou o 024, botou 350 pés por minuto, a gente vai chegar cravado no FAF a 5.300. Show de bola. Quero usar 500 pés por minuto. Beleza. Eu vou descobrir quanto antes eu vou ter que descer, quantas milhas antes do 026 eu vou ter que descer com 500 pés por minuto para chegar cravado a 5.300. Bateu o 024, coloquei 5.300 e vou voar o resto nivelado até chegar no 026. Tá errado? Não, não tá errado. Desde que tu não fure. Se tu prometer que não, se tu prometer que não vai furar 5.300 até o 026, beleza, tá com vocês. Agora se furar, sinto muito. Tá? Do FAF em diante, tem a tabela embaixo ali para nos facilitar a vida, que já diz quantos pés por minuto a gente tem que manter no mínimo. Tá? Até a nossa MDA. Aí é baseado só cruzar a velocidade de vocês e ele vai te dar a razão. Para facilitar, não sei qual é a razão que eu vou usar no meu avião para manter ele, que nem ele fala, um ângulo de 3 graus. Por exemplo, um ILS é normalmente um ângulo de 3 graus. Não sei a razão, quero avançar um pouco mais de gerenciamento do meu avião e já antes do FAF já planejar o meu avião para entrar na razão correta, sem ter a tabela. Peguem a ground speed de vocês na final, ou a indicada, vai ser bem próximo ali, a não ser que esteja um vento absurdo, tá? Então a indicada de vocês vezes 5 vai dar a razão de vocês. Por exemplo, sem nós na final, vezes 5 vai dar quanto? 500. 500 pés por minuto vai ser a razão de vocês. Se vocês olharem na tabela, o ângulo de 3 graus vai dar 531. É muito próximo, né? Vocês têm como cravar 531 pés por minuto? Tem como não, né? Então, 500 é um número aceitavelmente perto, tá? Se vocês colocarem 90, diminui mais ainda a diferença. 90 vezes 5 dá 450, isso aí. 450 ali tá 478, então muito próximo o número,
Tá? Então facilita mais ainda a vida. É a VA vezes 5. Ground speed vezes 5. Ground speed? VS. Isso. Ground speed, GS, VS, tanto faz. VS só não pode se confundir com vertical speed também. Isso que eu falei. Beleza. Ainda não vou entrar na parte de VDP aqui, tá? Porque o RNAV já nos dá direto para a cabeceira, tá? Numa situação de LNAV, que a gente mantém uma MDA ali, que é o caso dos nossos aviões, dá para criar um VDP e o VDP tem que ser baseado na cabeceira. Como o RNAV já nos dá um ponto da cabeceira cravado, o nosso VDP vai ser o número tipo MDH vezes 3 dividido por 1000, já vai dar certinho, não precisa fazer nenhum cálculo a mais, tá? Mas vou mostrar para vocês o caso de um VOR, e aí vocês vão ter que ver a diferença do VOR para a cabeceira para ter o cálculo exato do VDP, tá? A gente adapta depois. Vamos pro... O que preferem, VOR ou NDB agora? VOR? Tá. Pega a carta de Macaé. Pegar, hein? Ô, você, aqui tem uma área restrita em cima da aproximação para o pouso. Isso não teria um problema? Pode fazer isso normal assim mesmo? Depende. Se ela estiver ativa e ela pegar a altura do procedimento, provavelmente eles vão segurar esse procedimento, não vão fazer esse procedimento. Vão fazer alguma outra coisa para que possa pousar. Por exemplo, se tiver em condições IFR e tiver ativa essa área e essa área pegar a altura, no caso nessa carta não pode, tá? Tem que ver se o da VOR da 04 pode. Mas aqui embaixo tem um negócio que se chama Circle to Land, tá? Vocês poderiam fazer, por exemplo, se fosse autorizado em Macaé fazer o Circle to Land, fazer o procedimento da 24 e o Circle to Land, tu basicamente chegou na MDA, deu visual com a pista, só que tá com vento de cauda, não pode pousar. Então tu vai entrar na perna do vento, visual, e fazer a perna do vento normal e pousar na outra pista, tá? Esse é o Circle to Land, basicamente é isso. Tu faz o procedimento da cabeceira oposta, aproxima, entra na perna do vento, faz o circuito visual e pousa. Tá? Se for autorizado, pode fazer assim. Beleza. Como é que estão na parte de órbita? Estão tranquilo? Esse aí é um exercício que vocês vão fazer, a órbita, visualização de órbita, acabei esquecendo de falar. Querem revisar a visualização de órbita? Tá, beleza. Órbita tem dois jeitos de visualizar, pelo instrumento e pela carta, tá? Pela carta, só ver, se vocês não errarem qual é a radial ou o curso que vocês estão voando para o auxílio rádio, vocês vão saber apontar na carta por onde vocês estão vindo. Se apontar, por exemplo, eu estou vindo dessa radial aqui, uma qualquer dessa aqui que apontou nesse ponto aqui. Beleza, tá indo pro VOR, bloqueou, tá no sentido oposto ali do VOR, não tem como fazer uma direta, certo? Logo, se eu bloqueei e cair para dentro da órbita, deslocado. Isso aí. Tipos de órbita, vocês sabem, deslocada, direta e a paralela, né? Sabem fazer as três?
conforme a teoria, não tem mistério não, tá? Deslocada, por exemplo, essa órbita aqui, tá? 30 graus em relação à perna de aproximação, tá? Vou dar a regra certinha para vocês e depois como facilitar a vida para vocês, tá? Regra: o ângulo de abertura em relação à perna de aproximação, 30 graus para dentro da órbita em relação à perna de aproximação da órbita. Voar 1 minuto, depois de 1 minuto curvar para a esquerda, nesse caso, para a perna de aproximação da órbita, tá? 201. Mas, se vocês notarem, 30 graus em relação à perna de aproximação da órbita, vocês vão ter que calcular a recíproca da 201 e depois adicionar ou tirar os 30 graus. Que número, que lugar que já diz exatamente onde é que está a recíproca da 201? Na perna de afastamento. O afastamento. Então, por isso que, dependendo aonde vocês lerem sobre órbita ou quem estiver instruindo, pode falar que uma deslocada é 30 graus em relação à perna de afastamento. Mas não, tá? Ela é em relação à perna de aproximação, que nem esse desenho da arremetida ali. Ele é basicamente uma deslocada, tá desenhando uma deslocada. Eu tava pensando, na verdade. Ele tá basicamente desenhando uma deslocada, tá? Se vocês puxarem um ângulo em relação à perna de afastamento, vocês teriam que pegar a perna de afastamento e botar para fora. Não faz sentido nenhum, né? Tanto faz o lado, para cá ou para cá, o ângulo não faz sentido nenhum. Por isso que o ângulo é baseado na perna de aproximação para dentro da órbita, tá? Mas, como o número é mais fácil olhar pela perna de afastamento, de novo, dependendo de quem estiver falando para vocês ou aonde vocês estiverem lendo a informação, vai falar que ela é baseada na perna de afastamento, tá? Então pegaria o 021, diminui com esse ângulo aqui, ó. Esse aqui essa carta fica mais fácil ainda, não precisa nem levantar para desenhar. Por esse desenho, tem a 021, tá aqui, certo? Se eu abrir esse ângulo para cá, conforme a remetida ali, vai dar um número maior ou menor que o 021? Para que lado? Para cá, tu falou? Para dentro da órbita ali. Maior. Peraí que... Agora que eu notei que eu tô fazendo. Tá, peraí. Agora sim, agora eu consigo ver espelhado. Tá. Aqui tá o 021, certo? Em relação a ele, se eu botar uma linha pra cá, ele vai ser um número maior ou menor? Maior. Número maior. Que número somado 30 a perna de aproximação vai dar? 051. 051. Então após o bloqueio, 051. Dispara o cronômetro, 1 minuto, depois curva à esquerda, perna de aproximação da órbita. Tá? Por exemplo, estou me aproximando pelo mar agora. Aqui, bloqueou, eu vou cair para fora da órbita. Não pode ir para fora da órbita, logo a gente vai ir para o desenho da órbita. Só que não pode fazer uma direta também. Paralela. Então a gente vai grudar na perna de aproximação, só que voando ao contrário. Por isso o paralelo. A gente vai voar na 021 em cima da linha, próximo da linha da perna de aproximação. Por 1 minuto. Após 1 minuto, o que a gente vai fazer? A gente vai curvar para dentro da órbita ou para fora da órbita? Para dentro. Por quê? Esse desenho da órbita nos dá segurança, tá? Dentro desse hipódromozinho aqui, dentro desse desenho, a gente está seguro. Para fora dele, a gente não sabe o que tem e não sabe se está seguro. Então, dentro desse desenho, a gente está seguro. Vou ao contrário aqui, 1 minuto, após 1 minuto, curva para dentro da órbita, então vocês vão falar para que lado que vocês vão curvar e deixar claro que é para dentro da órbita. Então, curva após 1 minuto à direita, proa do VOR Macaé, tá? Não necessariamente, vocês podem, mas não necessariamente vão buscar a perna de aproximação, tá? Dica para vocês, para aprenderem e com calma, vão para a proa do VOR que vai facilitar a vida de vocês, tá? Em vez de se preocupar em buscar na paralela uma perna de aproximação, dá, e a ICAO deixa também, só que vai para a proa do auxílio que é mais fácil para vocês, tá? Mais fácil ir para proa do auxílio. É.
depois eu inicio a curva. Aí depois quando bloquear vai entrar na Vai órbita. entrar na órbita e Isso. Depois de 1 minuto que vocês fizeram a curva, tanto faz ser uma deslocada ou uma paralela, e estão na proa do auxílio, não virou uma entrada direta? Então, é uma entrada direta, segue a órbita, faz normal. Tá? Lembrem que no través da estação, parar o cronômetro, 1 minuto para fazer o afastamento, depois curvar de novo para a órbita. Perde a aproximação da órbita. Ficou claro ali a órbita? Tranquilo? Visualização no instrumento. O que vocês vão fazer? Vão pegar o HS de vocês. Sempre na proa do auxílio rádio, tá? No caso, nesse caso VOR, tá? Digamos que o Corsa vocês vão colocar na perna de aproximação da órbita, tá? Então digamos que o nosso Corsa ficou assim. Estando o nosso Corsa assim, já viram que no HSI ele tem um aviãozinho, certo? No meio. Bem no centro ele tem um aviãozinho. Esse aviãozinho é como se fosse o nosso avião indo para a órbita, estando no bloqueio do auxílio rádio, no bloqueio do VOR nesse caso. Essa órbita aqui, ela é padrão ou não padrão? Não padrão. Não padrão, porque é curvas pela esquerda, certo? Então a gente vai desenhar aqui, ó, perna de aproximação da órbita, bloqueou o VOR, curva não padrão, pela esquerda. E tá aqui a nossa órbita, tá? Que tipo de entrada é essa aqui? Paralela. Paralela, tá bem visual, certo? Achem o modo mais fácil para vocês visualizarem, se é assim ou é no modo do PADEDI lá, que aí vocês vão ter que abrir 70 graus para um lado, 110 para o outro e definir qual é a região que vocês estão se aproximando. É basicamente tipo, vamos pegar a órbita aqui. Vamos cortar ela assim, aqui. Cortou o contrário. É verdade. Calma aqui. O dia inteiro de aula. Que a questão não padrão. Não. Aqui. Esse setor de baixo vai ser a direta. Tá? Aqui a gente sequencia como se fosse a continuação da órbita, certo? Nesse setor aqui, a gente está vendo na deslocada, né? Está vindo para cá. E nesse setor a gente está vendo na paralela. Por isso, pá, D e o D. Tá? De novo, tem que ver qual é o método que vocês acham mais fácil, desenhar isso aqui ou visualizar no instrumento, tá? Não vou obrigar vocês a usar um ou outro. O que vocês descobrirem mais fácil a órbita, conseguirem visualizar melhor, é o jeito que vocês vão se adaptar, tá? Só que entre a carta e o instrumento, aí vocês têm que saber os dois. Entre a carta e o PADEDI ou o instrumento lá, tem que saber os dois para facilitar a vida. Tá? Colocando no instrumento, o PADEDI é basicamente assim, tipo, continua aqui, faz o corte para um lado, para o outro aqui, usa os 70 para um lado para o outro, vê qual é o setor que vocês estão se aproximando e já vão descobrir do PADEDI. Mas explicando da maneira, tipo, desenhando no instrumento, basicamente seta o Corsa, perna de aproximação, vai até o instrumento, do instrumento faz a curva de afastamento para o lado correto, certo? E aí o avião de vocês está basicamente bloqueando o auxílio rádio, tá? Aí vê o que vocês acham mais prático de visualizar a órbita, tá? Por exemplo, isso aqui, tipo, com o tempo, que nem
sempre usei, deu pra ver que eu sempre usei esse aqui de visualizar, né? No RMI não tem como tu colocar um Corsa. Não tem como tu botar o Corsa para te auxiliar na perna de aproximação. Mas com a prática tu vai visualizando a perna de aproximação. O RMI ele vai ficar aqui, a agulha vai ficar apontando aqui para cima, certo? Tu já vai visualizar, a perna de aproximação vai ser essa aqui. Beleza. Então tá aqui a órbita. A órbita nesse caso padrão. Se a órbita é padrão e o centro está aqui indicando o meu auxílio rádio, vou bloquear e vou cair para fora. Logo é uma paralela. Daqui, vou para cá, paralela. Fechou. Alguma dúvida dessa parte? De boa? Por exemplo, aqui no procedimento de Macaé, voltando lá. A gente está se aproximando pela radial 240. Qual é a entrada em órbita? Não. 240? É. Direto? Não, radial 240 do VOR Macaé. O que vocês podem fazer? Desenhem, imaginem onde está a radial 240. Chega na ponta da área restrita. Tá indo pra cima da área restrita ali, né? Isso aí. Que entrada é essa? Lembrem sempre. Deslocado. Isso, porque eu vou, se eu continuar bloqueio e mantiver a proa, eu vou entrar para dentro da órbita, certo? Então vai ser uma deslocada. Se eu estiver voando no curso 330, qual é a minha entrada em órbita? E aí? Uma ideia? Direto? Não. Vai ser paralela agora. Paralela. Por quê? Porque a gente vai se aproximar já falar por cima. Eu tô falando de curso. A gente está falando de curso, logo tem que ver qual é a proa que a gente está se aproximando. 330? Ah, mais ou menos aqui assim, concordam? Então a gente vai bloquear e cairia para fora da órbita. Logo, voa paralela a ela. Então muito cuidado se vocês estão interpretando como curso ou como radial para definir a entrada em órbita. Lembrem, setem o Corsa na perna de aproximação e aí vão ter o PADG ou a visualização da órbita no instrumento. Tá? Beleza. Planejamento desse procedimento. Fez a órbita lá, está pronto para o procedimento, vai iniciar o procedimento. Beleza, a gente vai bloquear e iniciar o afastamento para onde? Radial 201. Radial 201 outbound do VOR Macaé. Beleza. Iniciou o procedimento. Logo, o bloqueio do VOR e início do afastamento, ali o bloqueio do VOR é o nosso IAF também. Tá? Vocês podem chamar de IAF, que é o início do nosso procedimento. Beleza. Esse procedimento ele tem uma pegadinha de leve. A gente vai descer de 4.000 para quanto? 1.700?
1.700, beleza. Até onde que a gente pode descer? DME 8 a gente pode descer. Até 8 DME. Unindo ali a parte horizontal com a parte vertical, qual é o primeiro 8 que a gente vê? É o do afastamento, certo? Se essa linha da base tiver assim, só uma linha reta horizontal, essa base, a curva base é feita nivelada, tá? Então, vocês têm 8 milhas para descer de 4.000 para 1.700. Cálculos rápidos ali só para treinar. Se o nosso avião está voando a 120 nós, qual é a nossa razão de descida? 500. Por quê? 500, 600. Por quê? Deve ser o mais próximo. Não. Quero saber o porquê. 120, o que tem? Peraí, deixa eu fazer o resto das contas. Vou dar papel se quiser. No caso, no avião, vocês vão estar voando ao mesmo tempo. Então não tem muito espaço para... Não. Já falei pra vocês, não adianta chutar. Não, Vai tá dar 2 escrito milhas aqui. por minuto. Não, ali tá, mas é aquilo ali da final. 2 milhas por minuto, beleza. E aí? O que mais? Próximos passos. 800, sim. Vai descer. Não, eu quero saber o porquê, não para de chutar. Não é pra chutar. Quero saber o porquê que tu chegou em 800. Ou porquê que tu chegou em 500, ou porquê que tu chegou em 600. Isso é só pra treinar cálculo mental. Não, beleza. Divide aí 120 pra saber em milhas por minuto. 120 nós, pra milhas por minuto. Quanto tá andando? Vocês sabem fazer esse cálculo de milha nós pra, tipo, indicada pra milhas por minuto? Como assim? Tipo, 120 nós, quantas milhas por minuto dá? Todo mundo sabe fazer? E dividir por 60, né? Divide por 60. Que a gente tá por hora e aí quer saber por minuto. Aí vai dar quantas milhas por 60? Isso, vai dar o Vai número... dar 2, você tem 4 minutos em 8 milhas. Vai dar mais ou menos uns 600 pés. Isso aí. Mais ou menos 600 pés. 120 dividido por 60. Por quê? 60 minutos. Tá aqui, ó. Tu tá andando a 120 nós, ó. Explicação rápida. O porquê que a gente chega a dividir por 60? 120 nós. Como é que a gente pode transformar nós aqui? A gente pode chamar de... Isso aqui é a mesma coisa que falar milhas por hora. É a mesma coisa, certo? Então a gente está andando a 120 milhas por hora, em uma hora, certo? Ou 60 minutos, como a gente quer falar em minutos depois, por 60. Isso aqui não é uma divisão? 120 dividido por 60. 120 dividido por 60 dá 2 milhas por minuto. Tranquilo, né? Se der 180 essa conta aqui, 180 nós dá quantas milhas por minuto? 180 nós dá quantas milhas por minuto? 18 dividido por 2, por 6. Faz a regra de 6 aí, 6 mais 6 dá quanto? 6 mais 6 dá 12, isso. Mais 6 dá 18, dá 3. 180 nós vai dar 3 milhas por minuto. Isso aí. Isso aí são cálculos que tem que estar de cabeça para vocês, tem que ser fácil para vocês fazerem de cabeça enquanto voam um avião. Não dá tempo de puxar uma calculadora. Vocês não podem perder o foco de vocês do voo para puxar uma calculadora e ficar baixando a cabeça calculando. Tá? Tem que ter de cabeça. Não
dá pra dizer que dividir 12 por 6 é difícil. Não, Tá. 12 por 6, ou 6 por 6. Então aqui 60 nós é 1 milha por minuto. Beleza. Já descobriu que o nosso avião voa 2 milhas por minuto nesse procedimento aqui. Logo, 8 milhas vai dar quantos minutos? 4 minutos. 4 minutos. 8 dividido por 2 dá 4. Tá? Então, deu... na verdade tem 7 milhas para descer. Vai dar um número quebrado. Beleza, aproxima. Chuta aproximado. Por isso, chute desde que seja coerente. Tá? Então, a gente tem 4 minutos para descer. Quantos pés? 2.300. 23 dividido por 4 dá um número quebrado. Que número mais próximo que dá um número certo? 600 pés por minuto. Se a gente dividir 2.400 por 4 minutos, vai dar 600. Então a gente já sabe que a gente tem que descer 2.300. Se a gente descer com 600, a gente já sabe que vai chegar um pouquinho antes até. Tá? Precisa fazer isso aí cravado? Não precisa. Por que a gente faz isso aí? Primeiro, pra gente treinar o cálculo mental. Outra, pra não descer a Bangu, que nem a gente calculou que é 600 pés por minuto. Se a gente descer com 500 pés por minuto, o que vai acontecer? Vai chegar na curva base e vai estar como o avião? Vai estar alto. E a curva base é nivelada. Quando tem a linha reta é nivelada. Tem que ser nivelada. Uhum. Por exemplo, tem aqui do NDB e o do ILS, a linha desce, tá vendo? Na base. Eu vi. Então aí tu pode descer na base também. Se Qual a linha... você falou agora? Do NDB e do ILS. Tanto faz, só para exemplificar que tipo, a curva base, quando é nivelada e quando é descendo. Tu pode descer na base e quando tu tem que manter nivelado. Tá? Então esse caso é nivelado. Beleza. Então esse é um exemplo que é uma pegadinha. Tem 8 milhas para descer, distância pra caramba. Beleza, calcula aí e vê que não vai dar certo 500 pés por minuto. Não adianta chutar 500 pés por minuto que não vai dar certo. Não adianta ter preguiça e não calcular. Tá? Beleza, bateu 8 milhas, fez nivelado ali. Lembrem que por padronização aqui na escola a gente faz o landing checklist na curva base de um procedimento de não precisão. Certo? Então na base a gente vai fazer o landing checklist. Essa curva base, a gente está 8 milhas afastado. A gente vai fazer constante essa curva base? Não. Na verdade não, tá? Por quê? Nosso avião é lento. Nosso raio de curva, logo nosso raio de curva é pequeno, certo? Então a gente tem um procedimento. Eu vou só jogar para... Tanto faz, pode ser assim, mais ou menos no mesmo sentido. 8.0, curva base, 8.0, final. É basicamente assim o procedimento, certo? Se eu fizer uma curva constante no meu avião lento, provavelmente vai acontecer isso aqui. Não é o que a gente quer. Por isso que o que é recomendável fazer num procedimento de não precisão? O RMI está toda hora indicando para vocês qual o curso, qual a radial que vocês estão passando, certo? Usem ele de dica. Outra coisa, deixem esse aqui, ele é uma curva, mas vocês não tem como saber como fazer essa curva certinho. Então deixem quadrado esse procedimento. Em vez de fazer isso aqui desenhadinho bonitinho, bateu aqui, voa quadrado. Sim, pra o quê? Pra tu botar uma proa de interceptação desse curso final aqui. Ou seja, o que vai estar no painel de vocês? Vocês vão fazer a curva base vão deixar assim, o painel de vocês vai estar basicamente assim, certo? Com o CDI de vocês aqui em cima, tá? Isso assim é muito mais fácil de fazer, muito mais fácil de visualizar do que fazer essa curva constante. A curva constante tu não tem como acertar qual o ângulo de asa suficiente para fazer esse aqui de forma constante cair cravado aqui na final. Não tem como. Vocês não têm indicação no painel de vocês.
Tem só um sistema de RNP que, tipo, o avião consegue fazer uma curva constante assim, tá? Que é aqueles RNPAR lá. E seria uma outra teoria, uma outra aula já. Então entenderam, né? Tipo, podem e fica mais fácil se vocês derem uma pro de interceptação para a final de vocês. Fica mais fácil de vocês visualizarem, tá? Isso, claro, vocês têm que ter a noção que, pô, esse procedimento é 8 milhas. A gente vai pegar o NDB agora, o afastamento não é por milha, vai ser por tempo. Mas a gente vai ver a diferença, vai calcular rapidinho quanto tempo de afastamento, quantas milhas de afastamento seria pelo tempo do NDB, para ver a diferença desse procedimento de Macaé para um NDB de afastamento de 2 minutos e meio, mais ou menos, tá? Só para ter ideia aí. Beleza. Agora falando de briefing, tá? O que vocês têm que fazer? No bloqueio de vocês estão fazendo a órbita. Corse de vocês na órbita está sempre na perna de aproximação, tá? Mesmo que vocês estejam no afastamento. Iniciou o procedimento. Esse aqui é por distância. Logo, o que vocês têm que fazer no bloqueio? Quantas ações vocês têm que fazer? O que vocês têm que fazer após o bloqueio para iniciar o afastamento? Iniciar o afastamento após o bloqueio? Isso. Mas isso não é por tempo, é por distância. Configurar a descida. Descida é um ponto. O que mais? A sua velocidade, para saber quanto tempo você vai gastar para percorrer as 8 milhas. Isso tu já sabe do teu avião. Já tem planejado no teu avião qual é a velocidade da descida. Tu já sabe previamente. Olha o DME para distância. DME, tu recém começou a fazer o afastamento. Tá? Como é que esse afastamento é baseado por quê? Por uma radial. Radial. Então a gente precisa buscar uma radial e fazer a descida. Dentre as duas, tá? Qual que a gente planejou que não pode perder tempo? A descida. É a descida. Então, no briefing de vocês vão colocar primeiro. Então, após o bloqueio do VOR Macaé, a gente vai iniciar a descida com 600 pés por minuto e interceptar a radial 201 outbound do VOR Macaé. Tá? Então, no briefing de vocês vão priorizar colocar esses pontos na ordem correta. Tá? Não é tanto fácil. Se vocês ficarem brincando lá de buscar a radial 201 e esquecer de descer, vocês vão chegar alto na base também. Tá? Então, prioridades. Beleza. Show de bola. Fez a descida. Prioridade primeiro a descida. Nesse caso, primeiro a descida e depois a busca da radial. Tá? Porque são 2 pontos que tu tem que fazer, 2 ações que tu tem que fazer em um ponto só. Tu tem como fazer as duas ao mesmo tempo? Buscar a radial e descer. Ao mesmo tempo? Aí é foda. Com a habilidade de hoje, tem como fazer? Não. Então, pronto, tá respondido. Não tem como fazer as duas ações ao mesmo tempo. Por exemplo, no NDB vai ter mais um item ainda no bloqueio, que é o cronômetro. Tá? Então são 3 itens que vocês vão ter em um ponto só. Então vocês vão ter que priorizar quem vocês vão usar primeiro, quem vocês vão fazer primeiro. Tá? Então coloca no briefing, primeiro iniciar a descida, depois buscar a radial. Tá? Porque vai demorar segundos. Você tem um telefone da Skylab? Rapaz, tá perguntando sobre salto. Ah, é o do Jim. Deixa eu te mandar aqui. É esse número aí, ô Renan. Valeu. Beleza, então a gente vai iniciar a descida, depois buscar a radial. Show de bola. E afastar por 8 milhas. Em algum momento, o nosso Corse tem que deixar de marcar 201 e marcar o 051 para preparar a nossa final. Tá? A gente não pode fazer a curva base, fazer a curva, manter nivelado, girar nosso Corse e fazer a nossa lane checklist. É muita coisa para um ponto só, certo? Então a gente
antecipa o nosso Corsa, antecipa o nosso painel para a final. O que é antecipar? Algum momento antes das 8 milhas, o nosso Corsa já vai ser girado pelo lado da curva base, isso é muito importante, tá? Para a final. Por quê? A gente curva pelo lado da curva base, o lado que a gente vai curvar, para preparar o nosso subconsciente já, que em algum momento o nosso corpo já fez a ação de girar alguma coisa pela direita. Então a chance de tu errar a curva já diminui, tá? Antes de curvar, então, antes do final da curva base, Tu já tem que ajustar o teu corte para final. Pode ser no perde afastamento, o cara já fazer isso, aproveitar. Deve, porque é o ponto que vocês vão dar, é o caminho que vocês vão estar seguindo, que é um antes da curva base e que não é tão longe como, tipo, sei lá, não pode bloquear iniciar o afastamento já com o corte em 051, porque o teu corte vai estar totalmente torto ali e vai te chamar a atenção para um lado errado, para um lugar errado. Então vocês têm que sair com o corte em 021 e iniciar o afastamento. Em algum ponto antes da curva base, ele tem que ser girado pela direita para o 051, tá? Para preparar o subconsciente de vocês que a curva base vai ser pela direita, tá? Quando é antes da curva base? Alguma coisa antes de 8 milhas. Alguma coisa antes de 8 milhas pode ser 1 milha antes, 2, 3, 4, 5 milhas, então é uma coisa muito vaga. Vocês vão botar no briefing de vocês quando, exatamente em que ponto vocês vão girar o corte de vocês para a final, tá? Que ponto é esse? Eu acho que com 1 milha é o suficiente. Habib. Tá, vou lá desligar daqui a pouco. Obrigado. Vocês têm que definir quantas milhas antes da curva base vocês vão curvar. Eu acho que com 1 milha tá o suficiente. Lembrando, nosso avião, conforme o exemplo, está descendo com 2 milhas por minuto. Logo, eu vou ter 30 segundos para girar o meu corte para a final. Se você acha que é o suficiente, beleza. Então, vamos botar 1 milha antes da curva base. O que é 1 milha antes da curva base? Quando o nosso DME estiver indicando 7 milhas, é o momento da gente girar o nosso corte pela direita. Isso vocês vão colocar no briefing de vocês também, tá? Curvou para a direita, vocês podem falar qual é a proa que vocês vão manter para interceptar o curso da final 051, tá? Podem pegar o 051 e diminuir 90, por exemplo. Nesse caso, manter 90 graus é uma boa, dá certo porque é um afastamento muito longo, tá? Até a nossa final. Bateu 8 milhas. Na final, eu tenho uma restrição em Aruda, então eu tenho 1.700 para 1.650. Tem 50 pés, eu vou manter nivelado em 1.700 até Aruda. Show de bola, pode ser, porque ali é um mínimo, tu não pode ir abaixo de 1.650, até 5.2 milhas. Exemplo, situação prática, tá? Por exemplo, em Macaé, fazendo esse procedimento, se tu descer abaixo de 1.650 antes de 5.2, tu passa colado, dependendo da situação, se tu não corrigiu certinho a final, tu dá com um trem em cima de uma antena. Se tu baixar, não precisa ser muito abaixo de 1.650, porque tem um morro, e em cima do morro tem não sei se é um rádio, uma TV, alguma coisa, que tem uma antena grande ainda em cima do morro. Então, se descer abaixo de 1.650 antes de 5.2, tem a chance de acertar um trem, uma asa numa antena, tá? E aí depois vocês vão seguir de Aruda, que é o nosso FAF, tem a Cruz de Malta ali, que é o nosso FAF, até a nossa MDA de 510 pés. Beleza. Levando a situação prática agora. A gente está descendo para a nossa MDA para 510, manteve a MDA de 510. Quando que é o nosso VDP ou para que serve o nosso VDP? Para criar uma rampa de 3 graus. Mas o meu avião consegue descer acima de 500 pés por minuto numa final, tá tranquilo, não é forte para o meu avião, não vai ser muito agressiva essa descida.
beleza, pode ser depois do VDP, mas dependendo do avião, o avião não vai conseguir fazer a descida num ângulo de 3 graus, num ângulo maior que 3 graus, vai ficar muito forte ali para o avião, tá? Exemplo, um jato e um 737 da vida, a final de um ângulo de 3 graus é 750 pés por minuto. Então, se passar o VDP e quiser descer depois do VDP num ângulo maior que 3 graus, vocês vão chegar fácil a 1000 pés por minuto, 1500 pés por minuto, tá? Então, por isso que tem o nosso VDP ali. VDP, MDH vezes 3 dividido por 1000, tá? Peguem a MDA, H no caso a altura, então não o 510 e sim o 502 vezes 3, vai dar 1506, né? Divide por 1000. Ou basicamente para facilitar a conta, a facilidade da matemática, peguei MDH vezes 3 dividido por 1000, beleza. Vamos arredondar, 500, nossa MDH vezes 3 dividido por 1000, tá? Corta aqui já. 5 vezes 3 dá 15. A gente tem um zero aqui que sobrou. O zero, ele estava aqui a vírgula, né? Ele pula para cá, logo 1.5. Beleza. 1.5 do indicador de distância. Quem indica a distância para nós? DME, que é baseado que o DME nesse caso está aonde? Em cima do VOR, certo? Logo, a gente quer 1.5 do VOR. Só que interessa para nós um VDP, um ângulo de 3 graus para pousar em cima do VOR, ou interessa mais a cabeceira? A cabeceira. Então vocês vão ter que pegar esse VOR e ver qual é a distância do VOR para a cabeceira. Como que a gente faz isso aí? Carta de aeródromo, tá? Deixa eu ver aqui. No caso, o Galeão aqui, que é a carta que eu disponibilizei para vocês. Ah, tem ali o VOR. Aqui, ó. O VOR do Galeão fica aqui. Tá? Por exemplo, eu vou usar lá na 3.3 para ficar mais fácil. Tá? Vou pousar nessa cabeceira. E eu calculei que é 1.5 meu VDP da cabeceira 3.3. Tá? O que eu vou fazer? Peguem a carta de vocês, que é... Estão vendo que é toda desenhadinha aqui dos lados? Sim. Isso são latitudes e longitudes, tá? Quem que vocês pegam para fazer cálculo de distância, latitude ou longitude? Isso, a latitude. Então quem que é a latitude aqui? Essas linhas aqui ou essas linhas aqui de baixo? Isso aí, beleza. Então vocês vão pegar, isso aqui nada mais é que uma escala. Vocês podem criar uma escala com uma régua de vocês, fazer um desenho de uma reguinha, tá? E pegar aqui, ó, do VOR mesmo. Pega, gordinho. Aqui, ó, VOR para 3.3. Usem qualquer coisa. Pode ser uma caneta que tiver ali na hora, qualquer coisa. Marquem aqui e botem na régua que vocês criaram. E aí vocês vão fazer ver. Normalmente vai dar, tipo, se não for muito longe, nesse caso aí, sei lá, chutando 0,5 milhas do VOR para a cabeceira. Então vocês vão pegar esse cálculo do VDP, 1,5 milhas mais a distância do VOR para a cabeceira, ou menos a distância do VOR para a cabeceira. Tá? Tranquilo? Beleza? De boa? Teoria de boa. Fazer isso na prática lá na hora. É de boa também, dá tempo. Dá tempo de boa. Esse é o VOR, esse é o VDP. Tranquilo, né? Não entenderam, pode falar que a gente exemplifica de outra forma. NDB. Diferença do NDB. Ele é sempre por tempo, porque ele não tem medida de distância, tá? São raras as exceções que vai existir um DME em cima do NDB.
Mas existe, tem umas cartas que são NDB e DME. Barbacena? De Barbacena. Nesse caso não tem, é só o NDB. Então vai ser por tempo, tá? Onde que é o FAF nessa carta? Ou onde que é a final nessa carta aqui? No FF18. Não. De iniciar a curva 2 minutos e 40. Essa não tem FAF. Não tem FAF. Então aonde que inicia a nossa final aqui? A partir da onde que eu sei, estou na final? 5.500 pés. Não. Após a curva. Após a curva base. No QDM 187? Terminou a curva base, no fim da curva base, que dei minuto 7, eu tô na final. Tá? A partir dali é a minha final. Num procedimento de não precisão que não tem FAF, tá? Que é esse caso aqui. Beleza. Para voltar ali para saber a questão de distância ali, né? A distância de que nem 8 milhas. O outro era 8 milhas. Quantas milhas vai dar isso aqui só para ver a diferença de uma curva base grande ou pequena? Andando a 2 milhas por minuto, mais ou menos ali, 2 minutos e meio, a gente vai andar quantas milhas? 9 milhas. Não. 2 vezes 2,5. 5 milhas. Então esse é um afastamento de mais ou menos, se o nosso avião manter 120 nós, mais ou menos 5 milhas. A nossa curva base vai ser menor do que a do VOR Macaé, certo? Então esses são os detalhezinhos que vocês podem ir notando assim devagar. Tá? Briefing é a mesma coisa lá ó, de cima, nem vamos entrar em detalhe de novo. Tá? Esse planejamento da descida. No procedimento, você tem que descer de 6.000 para 5.500 e em 2 minutos e 40 segundos iniciar a curva base. A curva base vocês podem descer na curva base, tá? Logo, o planejamento de vocês de descida tem quantos minutos? 2 minutos e 40. 3 minutos e 40. 3 minutos e 40, porque tem a curva base também, tá? Então a gente ganhou um tempo a mais para fazer a descida. Tem que descer 500 pés só. Então, quer descer 500 pés por minuto? Pode descer. Quando? Quer descer na curva base? Pode descer. Eu acho que é muita coisa. Vou descer um pouco antes da curva base. Pode. Desde que vocês podem fazer o que vocês quiserem, desde que não passem abaixo de 5.500. Tá? Não passem abaixo de 5.500 até o final da curva base. E o que vocês forem fazer, vão colocar no briefing de vocês, tá? O avião de vocês mexeu, ou vocês vão ter que mexer alguma coisa no avião de vocês, coloquem no briefing. Por exemplo, o afastamento aqui, como é que vocês vão fazer esse afastamento? Que ações que vocês não tem que fazer no bloqueio para iniciar o afastamento? Disparar o cronômetro e interceptar a radial. QDR 025, o que mais? Uma descida. Descida. Então vocês têm 3 itens. Entre esses 3 itens, qual é a prioridade? Cronômetro. Então no briefing de vocês, primeira coisa é cronômetro. Entre QDR e descida, qual a prioridade? QDR. Nesse caso, QDR. Então vocês vão botar QDR antes do briefing e sobrou a descida. Tá? Para depois. Quero descer 1 minuto antes da curva base. Então vocês vão falar. Com 1 minuto e 40 segundos eu vou iniciar minha descida com 500 pés por minuto. Beleza. Tá? Quanto antes vocês vão girar o quartzo para a final? Esse procedimento é baseado em tempo. Logo, baseado no cronômetro de vocês, vocês vão definir um tempo que está rolando o cronômetro para girar o quartzo para a final. Por qual lado nesse caso aqui? Pela esquerda para 187. Tá? Beleza? Esse procedimento a gente tem como definir um VDP? Sim ou não? O que é VDP mesmo? Visual Descent Point. Visual Descent Point. Isso, que é a nossa MDH vezes 3 dividido por 1000 que vai dar uma distância. Esse aqui consegue. Consegue? Consegue. Por quê? Como? Tem a MDA aqui. Ah, MDH do lado ali, 890. beleza. 890 vezes 3 dividido por
Beleza. Definir uma distância. Mostra uma distância baseada no MDB aqui. Bah. Então, nesse procedimento, tem como definir um VDP? Não. MDB não tem como definir um VDP. Caso seja um VOR sem DME, vira a mesma coisa. Não muda nada. Tá? Beleza?